Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 3 de agosto e você vai ver nesta edição: indústria brasileira avança 13,1%. 63 casos suspeitos de sarampo estão em investigação em Minas Gerais e as vagas de emprego em Muriaé. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Atividade. A indústria brasileira avançou 13,1% em junho frente a maio, na série com ajuste sazonal, eliminando as perdas provocadas pela greve dos caminhoneiros no mês anterior, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esta foi a maior alta da série histórica iniciada em 2002, destacou o IBGE. O resultado, entretanto, veio abaixo das expectativas. Economistas ouvidos pela Reuters esperavam, na média, alta de 14,1% na variação mensal. A produção industrial mostra um avanço de 13,1% na passagem de maio para junho. Esse é o crescimento mais intenso desde o início da série histórica. É claro que a gente precisa relativizar esse crescimento em função da perda de 11% observada no mês de maio, que foi diretamente influenciada pela greve dos caminhoneiros, que paralisou e interrompeu a produção em várias unidades produtivas em diferentes setores do país. O resultado de junho claramente traz ali um perfil de crescimento que é bastante disseminado. É claro que a maior influência em termos de crescimento se dá por conta da maior produção de veículos automotores, onde a maior produção de automóveis, de caminhões, tem ali um destaque maior, mas é claro que a gente não pode deixar de levar em consideração que outras atividades têm ali um papel importante para explicar esse crescimento de 2 dígitos da indústria. O setor industrial volta a produzir num patamar superior ao que ele tinha antes da queda do resultado de maio, mas vale a pena relativizar de que a indústria ainda encontra-se num distanciamento importante em relação ao ponto mais alto da série histórica, que foi alcançado lá em maio de 2011, e nesse momento a indústria opera 13,7% abaixo daquele patamar. Nas comparações que envolvem o ano de 2018 contra o ano de 2017, permanece, a gente volta especialmente para o mês de junho com um quadro positivo, com o total do setor industrial crescendo 3,5%, depois da queda de 6,6% no mês anterior. É claro que isso traz o acumulado do ano com um ligeiro ganho frente ao que a gente tinha no mês de maio, mas a indústria ainda, quando a gente considera o acumulado do ano, a indústria com um crescimento abaixo do que ela tinha nos 4 primeiros meses do ano de 2018, onde esse avanço era de 4,5%, o que dá um pouco da dimensão do tamanho da perda que maio trouxe quando a gente consolida o ano de 2018. Esse é o crescimento mensal mais intenso da série histórica, mas é claro que isso precisa ser relativizado, em função da perda de 11% das perdas registradas no mês de maio, em função da greve dos caminhoneiros, que paralisou e interrompeu a produção em várias unidades de diferentes setores do país, afirmou o gerente da pesquisa industrial mensal, André Macedo. O Corpo de Bombeiros de Muriaé recebeu uma solicitação da Defesa Civil de Carangola ontem, a qual relatou que havia um cão preso por 2 dias em um paredão de 200 metros na comunidade rural dos Barnabés. Devido ao risco e o local de difícil acesso, 4 militares bombeiros do salvamento, inclusive o comandante-tenente Dornelas, foram para o local. Realizamos a subida até o paredão e tivemos êxito em resgatar o cachorro que foi entregue ao seu proprietário, disse o sargento Agnaldo. Um homem de 43 anos ficou ferido após a carreta que ele dirigia cair em uma ribanceira na BR-116 em Muriaé na madrugada de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista contou que seguia no sentido Rio de Janeiro-Manhuaçu quando perdeu o controle da direção e o veículo desceu em uma ribanceira na altura do quilômetro 716 por volta das 4 horas. O homem foi retirado da carreta por equipes do SAMU e encaminhado ao Hospital São Paulo, em Muriaé.
De acordo com a assistência social do hospital, ele está lúcido, orientado e passando por exames. O trânsito no local fluiu normalmente. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Muriaé realizou recentemente uma visita a uma barragem na cidade de Miraí. De acordo com a Lei 2.334, que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens, somada à Lei 2.608, referente à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Compdec Muriaé foi convidada a participar de uma visita na barragem de Bom Jardim da Balminas, a fim de conhecer seu funcionamento e seu sistema de segurança, além do plano de ajuda emergencial que conjuga ações entre a empresa mineradora e as Compdecs de abrangência. Entre os representantes de Muriaé estava o coordenador da Defesa Civil de Muriaé, Leandro Henriques Cunha. Também participaram da visita à Defesa Civil de Miraí, além de vereadores e secretários daquele município. Além da barragem em Miraí, a Defesa Civil realizou uma visita à PCH do Glória e vai visitar ainda a PCH da Usina da Fumaça. O objetivo é conhecer o funcionamento das unidades e verificar a segurança das mesmas. Hoje, o distrito de Pirapanema recebe a 8ª edição do tradicional Gastronomia na Serra. O evento proporcionará uma experiência sensorial completa, prometendo aguçar todos os sentidos dos participantes, que poderão, além da gastronomia, assistir a filmes selecionados para o festival, a mais uma tradicional disputa de voo livre com premiação para os 10 primeiros colocados e apreciar a boa música nos estilos jazz, blues, rock e MPB. Este ano, os 2 shows principais ficam por conta da banda holandesa The Dig e do cantor Tunay e do músico Wagner Tiso. Formada em Amsterdã e radicada nos últimos anos em Nova York, a banda traz o chamado funk sound instrumental, composto com elementos do Afrobeat, Rhythm and Blues e Soul, com uma atitude bem rock and roll. Destaque para o som cativante dos metais e o som pesado do baixo entoando grooves dançantes. O pianista, regente e arranjador mineiro Wagner Tiso volta a se juntar ao também mineiro cantor e compositor Tunay no show Saudades da Elis, As Aparências Enganam. Tiso não economiza quando fala de Elis, que considera um marco no canto feminino brasileiro, que influenciou a geração dela e continua influenciando as novas gerações. Antes de apresentar cada música, Tunay faz um pequeno histórico. Foi na voz de Elis que ele escutou pela primeira vez os maiores nomes da cena brasileira, como Milton Nascimento, Edu Lobo, Gilberto Gil, Baden Powell e Tom Jobim. O Festival de Gastronomia, Open de Parapente e Jazz MPB de Pirapanema chega à 8ª edição, consolidado como um dos maiores eventos do gênero na nossa região. A cantora Bruna Morena vai lançar o EP Vasto Coração amanhã, às 9 da noite, no Festival Gastronomia na Serra de Pirapanema, distrito de Muriaé. O EP é totalmente autoral e 6 músicas foram gravadas e masterizadas no estúdio Panda, em Muriaé. Vasto Coração, Dance na Chuva, Casais da TV, Vó, Caos, Música, que conta com a participação do renomado saxofonista muriaense Alexandre Lousada e Arco-Íris. Já a canção Aonde Você Mora foi gravada e produzida pela One Produtora, em São Paulo. Bruna Morena mistura blues e pop no EP, que resume a trajetória de 10 anos de música da cantora, com composições desde os 13 anos de idade. 63 casos suspeitos de sarampo estão em investigação em Minas Gerais, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Outros 55 casos suspeitos foram descartados neste ano e não há casos confirmados de sarampo. Todas as crianças de 1 a 4 anos devem se vacinar contra a poliomielite e o sarampo. O sarampo é uma doença de transmissão direta, contato pessoa a pessoa. Então, o bloqueio vacinal é a estratégia fundamental de contenção desse surto. Nas crianças, são 2 doses da vacina contra o sarampo. A primeira deve ser tomada aos 12 meses e um reforço com 1 ano e 3 meses de idade. E durante a campanha, a criança que já tomou as 2 doses deve receber mais um reforço.
Quem tem de 2 a 29 anos, caso não tenha registro de dose da tríplice ou tetraviral, deve receber 2 doses com intervalo de, no mínimo, 30 dias da primeira dose. De 30 a 49 anos, deverá receber apenas uma dose. A partir dos 50, não é necessário a vacinação, porque as pessoas são consideradas imunes. O que é importante é, no caso de dúvida, notificar. O que a gente quer é ter informação o mais rápido possível, avaliar todo paciente que apresente febre, as manchas vermelhas pelo corpo e um quadro de manifestação respiratória, como uma coriza, uma rinite, né? Suspeitar de sarampo, informar a Secretaria Municipal de Saúde para a gente adotar todas as medidas em conjunto. A vacinação contra a poliomielite e sarampo começa na segunda-feira em Muriaé. As doses serão aplicadas nas unidades básicas de saúde e no centro de imunização de segunda a sexta-feira, de 8 às 4h30 da tarde. O objetivo da campanha é proteger os muriaenses contra as doenças. A vacinação prossegue até o final do mês. A meta é imunizar 95% do público-alvo, que compreende crianças de 1 ano a menores de 5 anos. Para adultos de até 49 anos, a vacina contra o sarampo é considerada de rotina, devendo o cartão ser analisado para verificar a necessidade de receber a vacina. Conhecida como paralisia infantil, a poliomielite é uma doença infecciosa contagiosa, podendo causar paralisia que começa de forma rápida e pode afetar desde as pernas até o corpo inteiro. O sarampo também é uma doença altamente contagiosa provocada por vírus, podendo evoluir com complicações e até levar à morte. A 63ª edição da Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Muriaé acontece entre os dias 5 e 9 de setembro deste ano. Entre os shows já confirmados, o evento contará com apresentações do Chapa House do Brasil, Júnior e Gustavo, João Lucas e Marcelo, Banda Zen, Backlands e Banda A Lenha, além de outras atrações regionais, incluindo shows gospel e católico. As datas das apresentações ainda não foram confirmadas. Segundo os organizadores, uma atração de renome nacional ainda será confirmada em breve. Diferentemente do que vem circulando nas redes sociais, não terá show com a cantora Marília Mendonça. A festa é organizada pelos Sindicatos Produtores Rurais de Muriaé e será totalmente gratuita, diferentemente do último ano, em que alguns dias foram pagos. O parque de diversões também já foi confirmado e será o Superstar Park. Assim como sempre acontece, ingressos deverão ser comercializados antecipadamente a preços populares. Além dos shows, o público poderá conferir o pavilhão agrícola industrial. A Prefeitura de Muriaé divulgou orientações para os inscritos na prova de processo seletivo para preenchimento de vaga e formação de cadastro reserva de estagiários para atuação na assistência social. O exame será aplicado amanhã, de 9 ao meio-dia, na Escola Municipal Gilberto José Thanos Braz, no bairro João 23. Como determina o edital, os candidatos devem comparecer ao local do exame com pelo menos 15 minutos de antecedência e levar documento de identidade original com foto, comprovante de inscrição impresso, além de caneta esferográfica azul ou preta. Os resultados do processo seletivo serão divulgados no site da Prefeitura. O prazo de contratação é de 6 meses, podendo ser prorrogado a critério da administração. A jornada será de 6 horas diárias, com bolsa estágio correspondente a R$ 723,75. Os estudantes de Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Educação Física vão auxiliar na prestação de serviços em instituições socioassistenciais mantidas pela Prefeitura, além de adquirir experiência profissional. Motoristas da Zona da Mata e vertentes precisam regularizar CRLV. O registro de licenciamento começou a ser cobrado este mês. Os donos de veículos com placas com finais 6, 7, 8, 9 e 0 que tiverem com a documentação vencida vão estar cometendo infração gravíssima. Quem for pego nessas condições fica sujeito a multa de R$ 293 e são 7 pontos na carteira e pode ter o veículo apreendido.
Para receber o CRLV, os donos de veículos têm que ter pago a taxa de IPVA, o seguro obrigatório, taxa de licenciamento e estar em dia com pagamentos de multas. E quem está com pagamento em dia e não recebeu o documento deve ficar atento, porque o CRLV é entregue pelos Correios e são 3 tentativas. Quando os agentes dos Correios não conseguem entregar no endereço, o documento vai para a agência da UAI. Se a cidade não tem UAI, o documento vai para a Delegacia de Trânsito. Quem quiser saber sobre a situação do veículo, é só entrar no site do Detran. A Petrobras registrou lucro líquido de 10,072 bilhões de reais no segundo trimestre de 2018, segundo o balanço divulgado. O resultado representa uma alta de 45% na comparação com o primeiro trimestre, quando o lucro foi de 6,961 bilhões de reais e é quase 32 vezes maior que o observado no segundo trimestre de 2017, 316 milhões. Trata-se do melhor resultado trimestral nominal, sem ajuste de inflação, desde o segundo trimestre de 2011, 10,942 bilhões, segundo dados da Economática. No acumulado do primeiro semestre, a Petrobras tem lucro de 17,33 bilhões, uma alta de 257% na comparação com o mesmo período do ano anterior e o melhor resultado semestral desde 2011. Analistas consultados pelo jornal Valor Econômico projetavam um lucro de 6,5 bilhões de reais. O resultado do segundo trimestre foi favorecido pelo aumento das receitas com venda de combustíveis no mercado interno, ganho de participação no mercado de derivados no Brasil e pelos crescentes preços no petróleo no período entre abril e junho, que chegaram a romper a barreira dos $80. O faturamento da companhia alcançou 74,46 bilhões, alta de 13% na comparação anual. As áreas de instabilidade de uma frente fria vão ganhar ainda mais força sobre o sudeste do país nesta sexta-feira. Por isso, o alerta é para temporais para toda essa faixa do sul e leste de São Paulo, incluindo a capital paulista. Nas demais áreas do estado de São Paulo, passando por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o tempo também vai ficar bastante instável e ocorrem pancadas de chuva ao longo do dia. Mas na Grande Vitória, essa chuva deve cair apenas com fraca intensidade, enquanto que no Grande Rio, as pancadas de chuva são esperadas a partir da tarde. O tempo vai continuar seco por todo o norte e nordeste de Minas Gerais e não há expectativa de chuva. A mínima prevista em São Paulo é de apenas 13 graus, 16 graus no Rio de Janeiro. A máxima chega aos 25 graus em Belo Horizonte e também sobre Vitória. Segundo o INMET, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Está prevista umidade do ar de 90% pela manhã e 40% à tarde, e as temperaturas devem variar entre 9 e 31 graus. A previsão é de 69% de chance de chover 10 milímetros e a temperatura oscilar entre 23 e 17 graus. As chances de chuvas aumentam, ficando entre 50% e 100%. A temperatura não irá variar muito, segundo a previsão. Aqui em Muriaé, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, e os termômetros marcam mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Leopoldina, o dia também vai ser de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, e as temperaturas variam entre 15 e 25 graus. Já em Recreio, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros indicam 15 de mínima e 25 graus de máxima. Na Copa do Brasil, no jogo entre Bahia e Palmeiras, o árbitro de vídeo auxiliou na revisão de um cartão vermelho. Foi a primeira retificação de um lance com o uso do VAR em torneios nacionais. Os visitantes começaram melhor no jogo. Daverson, escalado por Paulo Turra, auxiliar de Felipão, quase fez de bicicleta. No segundo tempo, o Bahia dominou as atividades no ataque e só não fez o gol porque o Everton salvou a pele do Palmeiras. Num contra-ataque, Arthur sofreu pênalti e aí veio a revisão do árbitro de vídeo, que tinha dado cartão vermelho para o zagueiro Gregory. O pênalti permaneceu, mas Gregory ficou só com amarelo.
Lucro para o Bahia, já que Bruno Henrique errou a cobrança, bateu no travessão e o prejuízo ficou todo para o Palmeiras. Apesar do empate não ser um mau resultado, mas o time perde Davidson para o próximo jogo. O atacante foi expulso por uma cotovelada em Mena. As vitórias nas duas últimas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro deixaram o Tombense mais longe do rebaixamento e com um sonho remoto de classificação. Por isso, o técnico Eugênio Souza quer unir o útil ao agradável e manter a chama acesa no Gavião. Com 21 pontos, o Alvirrubro é sexto colocado a 4 pontos do Bragantino, time que fecha o G4, e 4 à frente do Z2. Assim, o treinador afirma que o time tem que acreditar que pode se classificar, mas jogando como se ainda corresse grandes riscos de cair. Temos que trabalhar e acreditar sempre. Eu brinco com os atletas, tem uma luzinha no fim do túnel, mas precisamos jogar como se corrêssemos risco de rebaixamento. Mas essa luzinha pode ir ficando mais clara, até chegarmos perto dela, disse. O Tombense só passou a viver a situação mais confortável em razão dos 2 bons resultados diante do Ipiranga e Volta Redonda, sob o comando de Eugênio Souza. O treinador notou a evolução no trabalho e elogiou a equipe, tanto com relação às vitórias quanto às atuações. Fiquei feliz pelo empenho e dedicação dos atletas, enalteci a vontade de sair da situação. Felizmente foram 2 resultados convincentes que a gente mereceu. Vejo a equipe com dedicação procurando se acertar, não repetindo o que houve nas derrotas para voltarmos a vencer. Vitória traz alegria, ânimo novo, confiança e as coisas vão acontecendo. O rendimento dos atletas individualmente cresceu e como o esporte é coletivo, a equipe cresceu também, concluiu. O Carcará ainda tem 2 partidas pela frente na competição. A equipe vai até a Arena Pantanal e encara o Cuiabá amanhã, às 6 da tarde. Na última rodada, o adversário é o Botafogo São Paulo, dia 11 de agosto, outro sábado, às 5 da tarde, no Almeidão. Vamos a um breve intervalo e na volta você vai ver as vagas de emprego de Muriaé e também as notícias do Giro Policial. Até já! Entrou em cartaz em Muriaé, no Cine Veredas, o filme Uma Quase Dupla, que traz no elenco atores consagrados como Tata Werneck e Cauã Raymond. Ela é meiga. Rio de Janeiro, 15ª DP, homicídios, OTRJ 99.2, turma do Olavo, sem saudade. Quando uma série de assassinatos abala a bucólica rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Cláudio, interpretado por Cauã Raymond, recebe a ajuda da destemida e experiente investigadora Keila nas investigações, interpretada por Tata Werneck. É capaz de fazer isso? No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalha a solução do misterioso caso. Olha aqui, ó. Eu não concordo com seus métodos. Você tá na minha cidade e você tem que tratar as pessoas com jeitinho. Ei, eu tô falando com você! Ela era pobre, mas ela era bem feliz mesmo. Boa! É que aqui em Joelândia tem um grande buraco na camada de ozônio, sabe? E eu tenho tendência a manchinha. Acho que finalmente nosso amigo assassino deixou um rastro. Vem cá, vem cá. Mata ele, mamãe. Mate, manhã. Mate, rei. Ela é estrangeira? Colocar um policial inexperiente como o Cláudio pra resolver esse tipo de crime é como você entrar num hospital pra fazer uma cirurgia de vesícula e sair com sexo trocado. É um terrível engano. Eu, como policial de Joelândia, estou sempre pronto pro combate. Eu nunca descanso. Atenção, atenção! Todas as unidades! Todas as unidades! Go, 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 go! Dirigido por Marcos Baldini, com Cauã Raymond e Tata Werneck. Cometemos erros! Temos erros! Calma, tô bem. Tô ótimo, hein? Tá. O filme tem sessões todos os dias às 4h30 da tarde e 8h30 da noite. Em Cataguases, as sessões são às 7h20 e 9h10 da noite.
E continua em cartaz em Muriaé o filme Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas. Fala, Senhor das Trevas. Eu quero conhecer alguém. Você quer andar de trem? Não. Eu quero conhecer uma pessoa. Entendi. Quer mergulhar na lagoa? Você não entendeu. Eu quero sair com alguém. Eu tô solitário. Já entendi. Quero um dromedário. Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Drácula é surpreendido com um presente da querida filha, férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que esconde um segredo nada amigável. Surpresa! Não. Pai! Tem um monte de coisa pra fazer. Você pode mergulhar, experimentar pratos exóticos ou só curtir o visual. Pai, valeu pelo show! Quem sabe você não encontra o amor aqui. Esse não é o Titanic, Frank. Bem-vindos a bordo! Eu sou a Capitã Érica. E você deve ser o famoso Conde Drácula. Certos sotaques fazem um homem parecer tão inteligente. Mandou bem, gata. Essas férias estão muito show. Tinha toda razão, bisavô Van Helsing. Monstros são nojentos. Eles não fazem ideia do que vai acontecer com eles. Tá tudo indo de acordo com o plano. Tem alguma coisa naquela mulher que não cheira bem. Você vai cair duro com o meu tempero. Devem ter posto alho no guacamole. Não é mortal pra você? Foi você? Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas. Ai não, o Blob vai chamar o Raul. Em Muriaé, as sessões são todos os dias, às 2h30 da tarde e às 6h30 da noite. Em Cataguases, o filme tem sessões às 5 da tarde. E em Missão Impossível Efeito Fallout, Tom Cruise e sua equipe estão em uma corrida contra o tempo depois que uma missão fracassa. I wonder, did you ever choose not to? The end you always feared is coming. And the blood will be on your hands. The fallout of all your good intentions. You had a terrible choice to make in Berlin. One life over millions. And now the world is at risk. This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation. His team would be dead. Yes, they would. That's the job. You don't understand what you're involved in. You need to walk away. Please don't make me go through you. How many times has Hunt's government betrayed him, disavowed him, cast him aside? How long before a man like that has had enough? Ethan, that's not who we are. Maybe we need to reconsider that. So, how is he? Oh, you know, same old Ethan. What the hell is he doing?
find it best not to look. O filme está em cartaz no Cine Hits em Cataguases, com sessões todos os dias, 10 para 7 e 9h20 da noite. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas, o IFSudeste, campus Muriaé, vai iniciar uma nova turma do projeto Melhor Idade, que tem como objetivo levar conhecimento básico e prático sobre utilização do ambiente cibernético a pessoas da melhor idade. As inscrições podem ser realizadas na Coordenação de Extensão e Integração Campus Empresa até segunda-feira. O CEICE fica na unidade Barra do IF Muriaé, situada na Avenida Coronel Monteiro de Castro, número 550. Serão ofertadas 20 vagas para pessoas acima de 55 anos. As aulas serão realizadas nas sextas-feiras, de 8 às 10 da manhã. Se a quantidade de inscritos for maior que o número de vagas, a escolha será feita priorizando os candidatos de maior idade. A descriminalização na interrupção da gravidez em até 12 semanas de gestação, o aborto, está em pauta no Supremo Tribunal Federal com audiências públicas. Dessa vez, o imbróglio está em uma interpretação da Constituição. Estaria a criminalização do aborto descrita nos artigos 124 e 126 do Código Penal, contrariando princípios fundamentais da Carta Magna, como a liberdade e a igualdade? Na prática, o Supremo vai decidir se quem aborta deveria ser preso ou não. Atualmente, o aborto é crime no Brasil e quem o pratica pode ser preso por até 3 anos. A discussão nesse momento é sobre a descriminalização. E o Cine, Sistema Nacional de Emprego de Muriaé, disponibiliza hoje um total de 7 vagas com salário de até R$ 1.389. Uma vaga para chefe de seção de frios, obrigatória experiência na carteira. 3 vagas para fazedor de cercas, obrigatória experiência. 2 vagas para instalador e reparador de câmeras e alarmes, obrigatória experiência na carteira ou curso. E 1 vaga para mecânico de suspensão, obrigatória experiência na carteira. Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do Cine, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do Cine de Muriaé é na Avenida JK 1337, dentro do posto da UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Interessados devem comparecer ao Cine ou pode escrever pela internet no link que aparece na sua tela. O Densur começou ontem uma importante obra que irá beneficiar principalmente os moradores do bairro João 23. O trabalho consiste em substituir 600 metros de rede de esgoto na rua Amaro Goulart. A antiga rede do local é formada por manilhas de cerâmica, que são mais frágeis e vulneráveis a vazamentos. O trabalho consiste em substituí-las por tubos de PVC mais resistentes, evitando assim danos ao meio ambiente. A previsão de duração da obra é de 60 dias e neste período a rua ficará parcialmente interditada. O transtorno é necessário, porém os benefícios são muito maiores, já minimiza risco de vazamento e auxilia de forma segura o procedimento de dar a destinação adequada à parte do esgoto do município. E agora tem os destaques do Giro Policial. Um homem de 36 anos foi preso na manhã de ontem por manter em cativeiro pássaros da fauna silvestre sem autorização no bairro Recanto Verde, em Muriaé. Após denúncias sobre venda e armazenamento ilegal de carvão vegetal, militares do 5º Grupamento de Polícia Ambiental de Muriaé foram averiguar a situação. No local, os policiais abordaram o denunciado, que apresentou um saco de carvão vegetal de 20 quilos, alegando que seria para uso próprio. Durante os trabalhos, a guarnição percebeu na parte interna da residência 5 gaiolas com 5 pássaros conhecidos popularmente como coleiros. Todos estavam sem anilhas de identificação. O autor foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, sendo liberado após assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Ele ainda foi multado em R$ 9.103,92 pelo crime ambiental.
Um jovem de 29 anos foi preso na noite de ontem por tráfico de drogas no bairro Santa Terezinha, em Muriaé. Após denúncia anônima, policiais militares foram até um imóvel na rua Tombos. No local, fizeram contato com o morador que franqueou a entrada ao imóvel. Durante buscas, foram encontrados 9 pelotes de cocaína no encanamento de uma pia. Já nos fundos do imóvel foram localizados 8 tabletes de maconha e 2 aparelhos celulares de procedência duvidosa. O autor foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia. A Polícia Militar de Leopoldina identificou 2 suspeitos do furto a uma residência localizada na Rua Brasília, no bairro Cidade Alta, ontem. O furto aconteceu durante a manhã e uma TV de 39 polegadas foi recuperada pelos militares Sargento Titonelli e Cabo Araújo. De acordo com as informações, a vítima saiu de sua residência por volta de 8h15 e, ao retornar no início da tarde, percebeu que a janela do quarto estava aberta e uma televisão de 39 polegadas, uma gaiola de ferro com um pássaro e algumas peças de carne que estavam na geladeira haviam sido furtadas. Os policiais foram acionados e, após obter informações sobre os possíveis autores do furto, localizaram a TV na residência de um rapaz de 23 anos, morador do mesmo bairro. A PM realizou rastreamento com o objetivo de localizar o suspeito e um outro adolescente que também teria participado do furto, porém nenhum deles foi encontrado. A proprietária do imóvel furtado reconheceu a televisão e o material recuperado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina para as demais providências. Um simulacro de arma de fogo foi apreendido na zona rural de São Sebastião da Vargem Alegre. Durante patrulhamento pela localidade Cabeça Preta, militares observaram um feixe de luz em um pasto. De imediato, os policiais foram averiguar a situação quando visualizaram 2 indivíduos. Foi dada a ordem de parada e os suspeitos saíram correndo, subiram a motocicleta e fugiram em alta velocidade pela estrada. A guarnição tentou acompanhar os indivíduos da motocicleta, mas conseguiram fugir. Os militares retornaram ao local onde visualizaram os indivíduos e, após varredura, foi encontrado às margens da cerca da estrada um simulacro de arma de fogo do tipo pistola que foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar acredita que os indivíduos estariam na espreita de alguma vítima em potencial e alguma ação delituosa fora frustrada. Um idoso de 73 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo em Visconde do Rio Branco. A Polícia Militar recebeu informações que o morador do povoado de Camelinha estaria de posse de arma de fogo ilegal e, inclusive, vinha ameaçando alguns moradores com a arma. Uma equipe da PM foi até o local e fez contato com o denunciado, que franqueou a entrada na sua casa aos militares. Após buscas, foi encontrado um revólver calibre 38 e 9 cartuchos intactos. O autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil com a arma e os cartuchos apreendidos. E um homem de 45 anos morreu após ser baleado na noite de quarta-feira no bairro Surubi, em Itaperuna. Marco Aurélio Pereira de Miranda foi encontrado caído em um beco próximo à rua Nadir Teixeira da Costa, agonizando após levar tiros na cabeça e costelas. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas acabou morrendo pouco após a entrada no Hospital São José do Havaí. O irmão de Marco Aurélio mora nas proximidades do local dos fatos e ouviu os disparos de arma de fogo. Ao sair para verificar, deparou com seu irmão caído a cerca de 30 metros da sua casa. A Polícia Militar realizou levantamentos para apurar a autoria do homicídio, contudo, sem êxito. O caso será investigado pela Polícia Civil. E o Jornal Atividade termina aqui. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 998277695 e acessar o nosso conteúdo no site redatividade.com. Se inscreva também no nosso canal youtube.com/Redatividade Comunicação e a nossa fanpage é facebook.com/TVAtividade. Boa tarde, logo mais às 7 da noite, a gente se vê aqui. Até lá!